operação retira barracas da Ponta da Areia e promete disciplinar a orla da capital. Nenhuma dessas barracas de água de coco possuem alvará para funcionamento. Márcio Rony precisa de ajuda para continuar tratamento fora do estado e pede ajuda. Esse tratamento lá na cidade de Goiânia pode ser interrompido por dificuldades financeiras. E as viroses que estão lotando as unidades de saúde de São Luís. Ela agride de forma bárbara as crianças, os idosos e os adultos. Quilombolas indígenas interditam MA-014 entre Pinheiro e Viana. Se é um direito a adquirir, então vamos correr atrás. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente abre esta edição do Jornal da Difusora mostrando a situação do Márcio Rony, que ficou conhecido depois de ter se arriscado para salvar a menina Ana Clara durante os ataques a ônibus no ano passado. Ele teve o corpo praticamente todo queimado e luta pela vida, lutou durante vários meses. Hoje, o herói e a família enfrentam mais dificuldades, dessa vez para se manter. A situação de Márcio Rony da Cruz Nunes não é nada fácil. Com apenas R$1.000 por mês, está tendo que pagar as contas da casa. A de energia e a prestação da casa estão atrasadas. Do dinheiro também precisa tirar o sustento dele, da esposa e dos 5 filhos. E pelo laudo médico, Márcio Rony não tem condições de saúde para trabalhar. Eu não posso mais trabalhar porque a pele vai estar muito sensível, né? E eu estou com problema de coração, eu tenho que fazer uma cirurgia de uma válvula que estrangulou e não posso fazer força. O governo tem repassado os medicamentos, mas muitas vezes fora do prazo. Existia um veículo que era disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado, mas foi retirado. Era o carro quem levava Márcio Rony às sessões de fisioterapia e para atender casos de emergência. E o carro da Secretaria não estava mais disponível para mim, era disponível para funcionários do Estado. Para mim receber suporte, eu teria que pedir uma ambulância em qualquer posto médico. Se não bastasse o trauma daquele dia 3 de janeiro de 2014, quando em um ataque criminoso a um ônibus, Márcio Rony abraçou a menina Ana Clara, de 6 anos, que estava com o corpo em chamas, para tentar salvá-la. Infelizmente, a criança não sobreviveu. Na oportunidade, Márcio ficou com mais de 80% do corpo com queimaduras. Após uma intensa luta, ele conseguiu sobreviver. Márcio Rony precisa viajar a cada 3 meses para fazer o tratamento na cidade de Goiânia. São pelo menos 2 anos de tratamento desde quando aconteceu o incidente, ou seja, até janeiro de 2016, pelo menos. Mas esse tratamento lá na cidade de Goiânia pode ser interrompido por dificuldades financeiras. Tenho que estar lá na data certa, não posso faltar. Eu só não vou mais quando a doutora Mônica der o caso por encerrado. Mas é no mínimo 2 anos. É no mínimo 2 anos, ela é que vai dizer. Boa sorte, Márcio. E quem tiver interesse em fazer qualquer doação para Márcio Rony, pode depositar na conta dele próprio, lá no Banco do Brasil, agência 2945-X, conta corrente 3666-92. Mais informações você tem no nosso portal idifusora.com e você pode também ligar para o telefone da Difusora 3214-3010. Todo mundo junto para ajudar o Márcio Rony, que ficou conhecido como por um ato de heroísmo. E maranhenses estão sofrendo com as viroses que chegaram com o período chuvoso. Pacientes estão lotando os hospitais em busca de atendimento de emergência. O recomendado é beber bastante líquido. Hoje que é possível observar as unidades de saúde na capital São Luís lotadas. O grande número de pacientes à procura de assistência médica tem uma explicação. Uma virose que se espalhou pela cidade e tem deixado boa parte da população doente. Entre os sintomas, tontura, gripe, febre e diarreia estão entre os mais comuns. O risco de infecção é grande para todas as pessoas, isso por conta da mudança climática. Infelizmente, a cepa dessa gripe atual, ela é muito feroz, vamos dizer assim, na palavra mais comum. Ela agride
de forma bárbara as crianças, os idosos e os adultos. Em muitos casos, as pessoas que buscam auxílio médico chegam a esperar até um dia inteiro e muitas sequer não são atendidas. Os hospitais têm justificado a falta de leito pela demanda de pacientes nesse período. Para não ser mais um nessa estatística, alguns cuidados podem ser tomados. Beber bastante água, isso fortalece o sistema imunológico. Ter uma alimentação saudável com bastante vitamina C. Lavar bem as mãos, manter ambientes ventilados, evitando a proliferação de vírus e bactérias. Lavar bem lençóis e edredões antes de usá-los, para evitar ácaros e mofos presentes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, as alergias atingem, em média, 30% da população mundial. Alimentar corretamente as crianças, não só agora, mas permanentemente, e fazer uma hidratação adequada, né? E, naturalmente, evitar aglomerações, né? Porque isso também vai facilitar a propagação do vírus com mais facilidade. Hoje à tarde em São Luís teve o tempo fechado, com nuvens e ameaças de chuva. A temperatura ficou em 27, 28 graus e a umidade em 79%. Agora à noite pode ter pancadas de chuva na região metropolitana. A previsão para amanhã é de 32 a máxima e 24 a mínima, e com possibilidades de chuva em São Luís. Chove a qualquer hora no sul do Maranhão. Em Caxias, a previsão é de 23 a mínima e 34 a máxima. Colinas e Bacabal, a temperatura pode atingir os 33 graus. Imperatriz, 30 e Balsas, 29 graus. E na tarde de hoje ocorreram protestos promovidos por indígenas e quilombolas. Ciro Mineiro, quais os trechos do estado enfrentaram esses transtornos, hein? Boa noite. Boa noite, Olavo, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Essas interdições ocorreram na BR-316, que fica na altura do município de Santa Inês, e também na MA-014, entre as cidades de Pinheiro e Viana. Em Santa Inês, os índios bloquearam a via como forma de protesto contra um projeto de lei que já está em fase de tramitação no Congresso Nacional e que restringe os direitos dos indígenas. Policiais rodoviários federais estiveram na BR-316 e por volta das 3 horas da tarde a pista foi liberada. Já na região da Baixada Maranhense, quem acompanhou as negociações para a desobstrução da via foi o repórter Paulinho Castro. Quilombolas indígenas se mobilizaram, interditaram e fecharam a MA-014 para chamar atenção para o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que será votada hoje no STF. Além da ADIM, a gente também protesta a lentidão do INCRA nos processos de titulação, as ameaças de morte das lideranças comunitárias e dentre outras coisas. Participam desse movimento em alguns estados da nossa região Nordeste, quilombolas e comunidades indígenas. Maranhão, Tocantins, Rio Grande do Sul e Bahia. Além dos quilombolas, indígenas também participaram do movimento em defesa das suas terras. Acabando com o território quilombola também afeta as comunidades indígenas. Mesmo sofrendo as consequências da paralisação, muitos são a favor do movimento. Está correto, todo mundo tem que andar atrás, tá entendendo? Dos seus direitos. Então, se é um direito a adquirir, então vamos correr atrás. Policiais, militares e civis foram enviados para a localidade. E agora há pouco, por volta das 6 horas da tarde, a MA-014 foi liberada. É com você, Olavo. Obrigado, Ciro Mineiro, pelas informações e uma ótima noite para você. E daqui a pouco, a operação retira bares da Ponta da Areia e deve se estender até a Avenida Litorânea. O Jornal da Difusora volta já já. Já estamos de volta e uma operação retirou 2 barracas irregulares e notificou outras 30 na praia da Ponta da Areia. A ação deve se estender para a Litorânea e Lagoa da Jansen. Nesse local não sobrou nada da estrutura. Nesse outro ponto, a palha e pedaços de madeiras arrancados da barraca permanecem espalhados no chão. Os responsáveis não estariam cumprindo acordos firmados entre eles, a Prefeitura de São Luís e o Ministério Público Estadual. Todos vinham ultrapassando o horário de funcionamento e vendendo bebidas alcoólicas.
Essas imagens revelam como se deu a ação realizada na manhã desta quinta-feira na Ponta da Areia. Os trabalhos foram executados por homens da Blitz Urbana. Só para você aí de casa ter uma ideia, nenhuma dessas barracas de água de coco possuem alvará para funcionamento. O que o Ministério Público pretende a partir de agora é disciplinar o exercício da atividade e estabelecer o que deve ser comercializado aqui na orla da Ponta da Areia. Nós queremos realmente disciplinar, como você bem disse, né? A cidade precisa de um choque de ordem, a cidade precisa que tenha um ordenamento do espaço público para que isso, mais na frente, nós ganhemos com a diminuição da criminalidade. As manifestações do último final de semana podem ter embasado uma série de ações do governo federal. Desde a manifestação popular, houve várias tentativas de dar resposta ao brasileiro que se sente incomodado com tanta corrupção. No pacote, a presidente sancionou o novo Código de Processo Civil, que promete agilizar o andamento dos processos judiciais, entre outras novidades. O código que estava em vigor era de 1973. 42 anos. Durante esse período, o Código de Processo Civil passou por algumas reformas, com a finalidade de acompanhar a evolução da sociedade. O novo texto, elaborado por uma comissão de juristas, promete agilizar o andamento dos processos judiciais e trazer mais igualdade nas decisões. Para que a sociedade possa ter a efetivação de um processo judicial com maior celeridade. O Código de Processo Civil é a lei que define o andamento de uma ação civil na Justiça, como prazos, tipos de recursos, competências e formas de tramitação. Trata, por exemplo, de questões como pensão alimentícia e negativação de dívidas judiciais. Agora, quem não pagar uma sentença judicial vai ficar com o nome sujo em serviços de proteção ao crédito. Ele poderá requerer junto ao juiz da causa que oficie aos órgãos de negativação, no caso pode ser o SPC ou o Serasa, para que negative a dívida do devedor naquelas instituições de proteção ao crédito. E foi julgado hoje pelo Tribunal do Júri o homem acusado de tentativa de homicídio na cidade de Imperatriz. O acusado deu carona ao autor dos 2 disparos que mataram um jovem no ano passado. O plenário do Tribunal do Júri Popular do Fórum Ministro Henrique de la Rocque foi aberto às 8 horas da manhã para o julgamento de Adailton da Silva Farias, conhecido como Soldadinho, por tentativa de homicídio juntamente com um comparsa. A sessão aberta ao público foi presidida pelo juiz Delvan Tavares. O crime aconteceu em agosto de 2013 na Praça da Bíblia, aqui em Imperatriz. O acusado pilotava uma moto e trazia na garupa Daniel Ribeiro Lima, conhecido como Dani, que morreu no ano passado. Foi Daniel quem efetuou vários disparos contra a vítima Rafael, que foi atingida com 2 tiros. Na época, Adailton, o soldadinho, cumpria a pena em regime semiaberto. O acusado Adailton apenas dirigiu a motocicleta que transportou o autor, né, dos disparos que vitimaram a pessoa de Rafael. Levado a júri popular, cidadãos leigos e previamente alistados, escolhidos por sorteio, servem como juízes de fato no julgamento do crime. Dos 40 inscritos, 7 compõem o conselho de sentença. Vou tentar desclassificar o crime de uma tentativa, né, para uma lesão corporal. A pena prevista para homicídio é de 6 a 20 anos de reclusão. Para a tentativa de homicídio, pode haver uma redução de 1/6 a 1/3 no cumprimento. E hoje termina o prazo para a revisão cadastral dos beneficiários do programa Bolsa Família que não atualizaram seus dados até o dia 16 de janeiro e que já estão com o benefício bloqueado. Quem não atualizar os dados no CadÚnico, o cadastro que habilita o acesso aos programas sociais do governo federal, terão os benefícios cancelados, já a partir do pagamento do mês de abril. Jânio Márcio Almeida, o Spiff, foi recapturado pela polícia em Imperatriz, acusado de assaltar um médico no ano passado. Na ocasião, o acusado chegou a ser baleado e fugiu do Hospital Socorrão da cidade um dia após ser internado.
Em Santa Luzia, Francisco da Costa matou a facadas o sogro, conhecido como Chagas Paulo. O homicídio teria sido motivado após o genro tentar visitar o filho e ser agredido pelo sogro e outro acusado. O funcionário de uma construtora foi morto a tiros hoje no bairro Monte Castelo, em São Luís. A causa do crime seria uma dívida de R$5.000 que o Enderson Melo, de 26 anos, teria contraído. A secretária de Segurança informou que a Delegacia de Homicídios investiga o caso. Um carpinteiro e um vigilante foram presos na tarde de hoje e apresentados na Superintendência de Investigações Criminais, a SEIC. Com Messias Coelho e Genilson Silva, a polícia apreendeu quase 60 cabeças de crack, balança de precisão e quase R$500. Já em Balsas, o chefe da regional da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, Diego Amaral, registrou na manhã de hoje imagens de uma pantera correndo em campo de fazendas da região. E olha só, no Rio Tocantins, na altura de Tocantinópolis, uma embarcação foi invadida por uma onça parda. Segundo a tripulação, eles estavam saindo para trabalhar quando avistaram um animal de médio porte, tentando atravessar o rio com destino a Porto Franco, aqui no Maranhão. E ao se aproximarem, o animal resolveu pegar uma carona na embarcação e se escondeu ali na sala de máquinas, ficou ali só olhando. A polícia ambiental foi acionada e o felino foi solto imediatamente para evitar um estresse ao animal, que nadou até a beira do rio e entrou na mata fechada. Agora, só fazendo uma correção, agora há pouco falamos sobre o prazo para recadastramento do Bolsa Família, termina amanhã, sexta-feira. E daqui a pouco, os gols da rodada pela Copa do Nordeste. O Jornal da Difusora volta já já. De olho nos agressores, o Tribunal de Justiça lança campanha educativa para ajudar a tirar dúvidas sobre a Lei Maria da Penha e tentar diminuir os números de violência doméstica contra as mulheres. Só em Imperatriz, no ano passado, foram 1.139 boletins de ocorrência, 814 inquéritos policiais, 518 medidas protetivas e 96 prisões em flagrante registrados na Delegacia da Mulher. Ainda em 2014, foram 16 mulheres assassinadas na cidade. Pelo alto índice, o Tribunal de Justiça do Maranhão lançou o projeto Aprendendo com Maria da Penha no Cotidiano, que tem como objetivo promover ações de prevenção ao combate à violência contra a mulher. Mas o principal público-alvo do projeto são os agressores. Que ele tem que, a partir dessa formação, dessa nova consciência, respeitar os direitos humanos da mulher, porque a violência doméstica e familiar, ela é considerada como uma violação dos direitos humanos da mulher. Serão realizadas palestras e oficinas sobre noções básicas de cidadania. Trabalhar na mente do agressor a consciência de que ele tem que alterar posturas que foram construídas aí ao longo de milênios. Agora esporte. Pela Copa do Nordeste, Sampaio e Motoclube estão eliminados. Moto e Piauí empataram em 1-1 na partida desta quarta-feira no estádio Castelão pela Copa do Nordeste. As atenções se voltam para o estadual nesse momento. O rubro-negro é o líder com 11 pontos e volta a campo somente no dia 28, quando encara o Balsas na 8ª rodada. Por outro lado, o Sampaio também terminou na Copa do Nordeste, terminou a sua atuação. O jogo aconteceu na noite de ontem contra o Sport. O Sampaio foi derrotado por 3-1 no estádio Ilha do Retiro, em Recife. E agora uma correção. Quem tiver interesse em fazer doação para Márcio Rony pode depositar na conta dele no Banco do Brasil, agência 2645-X, conta corrente 3666-92. Mais informações pelo telefone 3214-3010 e no nosso idifusora.com. O Jornal da Difusora termina agora. A seguir, o SBT Brasil. Boa noite. Difusora, junto com você.
Neste sábado, as crianças dão um show. E com a Valesca Popozuda, o recalque passa longe. Beijo no